Pessoal, boa noite. Meu nome é Roberto, eu sou trabalhador do ciclo 1, sou coordenador da turma de segunda-feira. E estou aqui para a gente compartilhar, para a gente trocar ideias sobre o assunto de hoje, que é uma continuidade da aula anterior. Tá? A aula anterior foi mediunidade e hoje é médiuns. Então, o assunto, vocês vão ver que tem muita coisa que a gente vai falar que já foi falado na aula anterior. Então, é basicamente um complemento dessa aula, da aula anterior. Tá? Então, vamos buscar aqui nossos objetivos. Então, objetivo geral. Percepção do que a mediunidade é uma faculdade inerente ao humano. Então, lá na aula de mediunidade, vocês já viram que a mediunidade é inerente ao humano. Então, todos nós temos a mediunidade. Não tem não querer. Objetivos específicos. Mostrar que todos somos médiuns, em maior ou menor grau, independente da crença de cada um. Então, no final dessa aula, a gente vai perceber que todos somos médiuns. Todos somos médiuns. Mostrar que o fenômeno mediúnico se dá a partir da afinidade e sintonia entre os espíritos. A gente vai ver isso aí bem legal no decorrer da aula. Tá? Explicar de que forma se dá o surgimento e o desenvolvimento da faculdade mediúnica. E mostrar os diversos tipos de reunião mediúnica e seus objetivos, principalmente as reuniões mediúnicas que a gente usa aqui na nossa casa. Tá bom? Então, gente, para que a gente fale de médiuns, a gente vai fazer uma revisãozinha assim super rápida. Eu preciso saber de vocês o que vocês entendem por mediunidade. Vamos ver se a Tânia, foi a Tânia que deu a aula anterior, né? Vamos ver se ficou bem legal para vocês, vamos ver se ela conseguiu passar isso aí para vocês. Eu queria que vocês se disponibilizassem para o que vocês entendem sobre mediunidade? O que significa para vocês a mediunidade? Boa noite. Boa noite. Meu nome é Cláudia. Diga, Cláudia. A mediunidade é uma faculdade, como a gente tem outras, é um sentido. Então, assim como tem visão, tem audição, tem o tato, tem a mediunidade. Não é uma coisa que a gente possa abrir mão. É uma coisa que todo mundo tem. Algumas pessoas têm isso mais sensível e outras pessoas têm isso menos sensível. Muito bom, muito bom. Mais alguém? Boa noite. Boa Só vou noite. complementar a Cláudia, que falou assim muito bem. A mediunidade é essa capacidade de comunicação com os espíritos, né, e uma forma de elo entre os encarnados e desencarnados, né? Sim. Mais alguém? Ninguém mais, gente? Então, o que a gente pode dizer com simples palavras sobre a mediunidade? Mediunidade é a capacidade que todos temos de entrar em contato com pessoas que estão em diferentes dimensões da gente, em faixas vibracionais diferentes da gente. Pode ser pessoas encarnadas e pessoas desencarnadas também. Tá? Então, é a faculdade de comunicação com os espíritos. Tá? Essa faculdade que todos nós temos, é inerente a todos nós, é inerente ao humano. Então, todos temos essa faculdade. E se todos temos essa faculdade, a gente pode chegar à conclusão que todos somos médiuns. Concordam comigo?
Se todo mundo tem essa faculdade, todo mundo é médium. Então, olha aí, ó. O que é a mediunidade? Ó? É a faculdade do espírito que o permite comunicar-se com outros que estejam em frequência vibratória diferente. Por extensão, permite que o espírito que esteja encarnado se comunique com outros sem o uso dos sentidos físicos, que vocês falaram aí, né? Os sentidos físicos sensoriais, numa alta frequência acima da que o cérebro capta ou emite da realidade. Adenauer falando isso. Acima, como que acontece a comunicação mediúnica é mente a mente. Então, por isso que é acima dos sentidos que a gente tem, os sentidos normais, tá? Então, o que é ser médium? O que vocês acham? O que é ser médium? Humano. O que mais? Mediador. Não, são pessoas dotadas dessa capacidade de se comunicar com os espíritos. Uns mais, outros menos. São pessoas, e você se classifica entre essas pessoas ou não? Alguma coisa, mas precisa ser muito desenvolvido, muito pouco. Olha o que a gente acabou de falar, que todos somos médiuns. Então, todos temos essa capacidade. A gente vai ver no decorrer da aula como que a gente pode desenvolver essa capacidade, como que a gente consegue aprimorar ela. Então, todos somos médiuns. Mas mais alguém, gente? Você disse que é intercâmbio, não? Boa noite. Boa noite. Eu entendo que o médium ele é uma antena, onde ele vai produzir tanto a capacidade de emitir quanto de receber a comunicação entre os dois planos, o material. Ótimo. E o espiritual. Sim. Mais alguém, gente? Ninguém mais? Então, gente, o que acontece? A própria palavra já está dizendo médium. O que é médium? Ele é uma pessoa que está fazendo a comunicação entre o plano físico e o plano espiritual. Ele é esse intermediário. Tá? E aí todos nós, como a gente já viu, todos nós somos médium, todos nós temos essa capacidade. Mas muito de nós tem medo, não sabe usar, às vezes usa errado, às vezes acha que a mediunidade e ser médium é prejudicial. Então tem um certo preconceito em relação aos médiuns. E a gente vai ver no decorrer da aula que não é nada disso, gente, nada disso. É uma faculdade que nós temos e todos podemos usar ao nosso benefício e principalmente no benefício dos outros também. Tá? Então, ó, lá no livro dos médiuns, o que diz lá? Toda pessoa que sente em um grau qualquer influência dos espíritos é por isso mesmo médium. Aí eu pergunto para vocês, quem nunca sentiu influência nenhuma de espíritos? A gente é influenciado, toda hora a gente é influenciado, gente. Toda hora. Essa faculdade é inerente ao homem e, por consequência, não é um privilégio exclusivo, ou não tem exclusividade. Ser médium não tem exclusividade nenhuma, né? Todo mundo é mais ou menos médium, todo mundo. Então, todos nós somos médiums, todos, não tem exceção nenhuma. Lógico que a gente vai ver que tem médiuns ostensivos, mais ostensivos, e médiuns que não são ostensivos, né? Então, é só essa questão aí. Mas todos nós somos médiuns, todos nós temos a capacidade de fazer essa intermediação e de fazer essa conexão com o mundo espiritual. Todos nós temos.
Só que o que acontece, a maioria de nós não sabe como fazer isso. E aqui na ULI a gente traz muito a naturalização da mediunidade. O que é a naturalização da mediunidade? É justamente você tornar isso natural, você usar no dia a dia, você usar no seu trabalho, você usar aonde você estiver no estudo, aonde você estiver, você usar a sua mediunidade. Outra coisa, gente, ó, mediunidade não é só para comunicação com os espíritos. A comunicação com os espíritos é a mínima coisa da mediunidade. É a mínima. Tá? A mediunidade é muito, muito, muito além disso. Mediunidade é isso que a gente está fazendo aqui, a gente está aprendendo, está usando a mediunidade. É isso que eu estou fazendo. Eu estou usando a minha mediunidade para passar os conteúdos para vocês. Então, a mediunidade você pode usar ela em todos os lugares que você está. Tá? Então, aqui na ULI, durante os 10 semestres, vocês vão ver muito, muito isso, a naturalização da mediunidade. A gente vai falar direto sobre isso. Naturalizar a mediunidade. Mediunidade não tem nada de sagrado, não tem nada de médium ser considerado uma pessoa diferente, nada disso. É todo mundo igual. Adenauer que fala farinha do mesmo saco. Todo mundo é farinha do mesmo saco. Tá? Então não tem nada de... porque o cara é médium, porque o cara é da comunicação, o cara é... Não é, não. Tá? Não tem nada de especial. Então, o que é ser médium? Uma curiosidade. Se não tem nada de especial, eu sei que é uma questão de estudo, de aprofundamento. Agora eu pergunto, se somos todos iguais, podemos todos chegar perto do Chico? Olha, Chico Xavier foi um cara assim excepcional. São alguns médiuns que chegam de tempos em tempos com a mediunidade muito, muito superior. Tá? Talvez daqui umas 100 encarnações a gente chegue lá próximo de Chico, mas é muito difícil. Tá? São médiuns muito especiais. Tá? Tipo Jesus, Buda, Krishna. Então tem uma série de médiuns que vieram e são médiuns especiais. A gente tem aqui, pertinho da gente, aqui em Salvador, Divaldo Franco. A despeito de ser uma coisa do espírito, é algo parecido com atleta, né? Tem atletas especiais e atletas não especiais. Exatamente. Agora você... Exatamente. O que acontece? O atleta, quando ele se prepara para uma Olimpíada, o que ele faz? Treina 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos e treino todo dia. A mesma coisa a mediunidade. A gente vai ver mais lá na frente que para a gente desenvolver a nossa mediunidade, o que a gente precisa? Estudo e muito treino. Estudar e treinar, estudar e treinar, estudar e treinar. Tá? E aí, todo mundo pode ser médium ostensivo? Pode. Pode, só basta querer. Só tem uma coisa, querer. E esse querer é o quê? É estudar, se dedicar e treinar. Tá? Então, todo mundo consegue. Agora, vai ter, para pessoas, tem pessoas que desde jovem já desenvolvem a mediunidade, já tem um desenvolvimento. Você vê que Chico e Divaldo, desde 4, 5 anos de idade, já viam espíritos, já se comunicavam com os espíritos. Né? Então, esse desenvolvimento, quanto mais cedo você tiver, melhor você vai desenvolver essa mediunidade. Vai ser um médium mais completo. Tá? E também tem outras encarnações, né? Que a mediunidade não é só dessa encarnação. Você já traz a sua mediunidade desde que o homem é homem, existe a mediunidade. E em muitas encarnações, nós já fomos médiuns. Já fomos alquimistas, já fomos bruxos, já fomos
uma série de outras coisas, né? Então, a mediunidade, basta a gente querer que a gente desenvolve ela. Vocês vão ver, eu estou falando aqui, vocês estão no ciclo 1, vocês vão ver que conforme vocês vão desenvolvendo, vão aprendendo, vai passando os ciclos, vocês vão ver. Tem médiuns que normalmente falam, ó, eu sou um médium porta, não falo nada, não ouço nada, não enxergo nada, não vejo nada. Só que um dia a porta abre, né? Um dia a porta abre. E muitas vezes, a gente vai ver lá na frente as nossas reuniões mediúnicas que a gente tem aqui na casa. No ciclo 3, vocês vão desenvolver muito a mediunidade. Vai ter uma aula, logo em seguida a mediunidade. Mediunidade não, reunião mediúnica. Aula, reunião mediúnica. Aula, reunião mediúnica. Daí vocês vão começar a praticar, tá? Então, o que é ser médium? É ser um intermediário, um meio de comunicação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Pois não? Eu queria perguntar o seguinte, essa possibilidade de você ter desenvolvido sua mediunidade e depois negar completamente, se ficar muito assustada e não voltar mais, e aí não ter mais manifestações, essa possibilidade causa algum dano para aquela pessoa? Não, eu não vejo dano nenhum. A única coisa que eu vejo é o seguinte, você está perdendo um grande instrumento, de usar esse instrumento para seu crescimento. Tá? Então, quem bloqueia a mediunidade, porque todos nós temos o livre-arbítrio, tá? A gente tem o livre-arbítrio, a gente pode bloquear, não quero mais, não quero mexer com isso, não tem problema nenhum. Mas quem está perdendo é você. Tá? E com relação quando a pessoa vai desenvolvendo a mediunidade Sim. pela vibração, começa a receber espíritos muito, vamos dizer assim, inferiores. Muito sofridos. Sim. Isso aconteceu comigo pessoalmente há muitos anos atrás. Eu era uma jovem de 20 e poucos anos de idade. Eu perdi um ente queridíssimo, meu único irmão. E, a partir daí, a gente foi buscar o espiritismo. Sim. E, nesse processo, começamos a desenvolver, quer dizer, eu comecei a desenvolver a mediunidade de uma hora para outra, porque comecei a ver meu irmão, comecei a fazer viagens astrais com ele. E aí eu fui para o centro espírita, comecei a desenvolver, só que vinha espíritos, aqueles escravos, acorrentados, muito sofridos, e que me machucavam muito meu corpo, muito. Eu contorcia toda e tal. E aí lá, dentro do centro espírita, que eu esqueci o nome, mas era lá no Dique do Tororó, há quase 40 anos atrás, eles me mandaram fazer terapia. Sim, que eu sim. precisava melhorar o emocional para poder trabalhar a mediunidade. O que acontece? Como depoimento para poder... Sim, o que acontece? A mediunidade, vocês vão ver aqui na ULI, a gente procura naturalizar ela. Tá? No momento que você naturalizar a mediunidade, tudo isso que você relatou aí é tudo tranquilo, é tudo normal. Tá? Você entender que faz parte. Por que a gente só se conecta com espíritos mais sofridos e mais... Por quê, gente? Porque a nossa frequência vibracional está na mesma frequência deles. Então, o humano aqui ainda está na mesma frequência. Então, nós ainda não temos capacidade de nos conectar com espíritos super puros, super, vamos dizer, mais elevados. Por quê? Porque ainda vibramos baixo. É uma característica do nosso mundo. É vibração baixa. Então, o que a gente vai fazer? Vamos conectar com espíritos sofredores, igual nós. Igualzinho nós, farinha do mesmo saco. Farinha do mesmo saco, tá? Então, por isso que a maioria de nós, quando conecta com espíritos sofredores. Agora, a gente vai ver mais lá na frente. Nas reuniões mediúnicas, a gente tem momentos que a gente vai contactar com nossos mentores, com espíritos amigos, que vêm aconselhar a gente, que vêm ajudar a gente, tá? Mas, normalmente, a gente vai se conectar com o quê? Estamos vibrando, a gente vai ver mais na frente ali, mesma frequência vibracional. Se estamos na mesma frequência vibracional, nós vamos nos conectar com esses espíritos, não tem jeito. Tá ok?
Vamos lá, gente. Então, ó, ser médium é colocar-se entre dimensões da vida, servindo como intermediário, para que se processe a comunicação entre níveis conscienciais. Por que a gente fala nível consciencial? Porque a comunicação mediúnica se dá mente a mente, é consciência com consciência, é mente a mente, tá? Não envolve cérebro, nada disso, é mente com mente. Lá na frente a gente vai ver como que acontece isso, tá? E aí, o desabrochar da mediunidade, aí vai gerar uma série de conflitos na gente, principalmente os médiuns que estão desabrochando a mediunidade, a mediunidade está começando a aflorar, aí haja conflitos, tá? Aí, será que isso vai me fazer mal? Será que eu vou sofrer muito? Então, é uma série de conflitos que geram. Então, a mediunidade, principalmente quando a gente não conhece ela, quando a gente não estuda, quando a gente não sabe o que acontece, bagunça toda a nossa mediunidade. E aqui, no básico, a maioria das pessoas que chegam aqui com mediunidade, a mediunidade muito, muito, muito bagunçada, tá? A mediunidade muito desorganizada. E a gente aqui, vocês vão ver, no decorrer dos ciclos, vocês vão começar a organizar, vão começar a se educar. Fala em educar a mediunidade, mas não se educa a mediunidade, você educa o médium. O médium que se educa. Então, o médium vai ser educado para quê? Para que ele exerça a mediunidade dele com tranquilidade, com serenidade, sem problema nenhum. E vocês vão ver, eu participo de reuniões mediúnicas, do desenvolvimento mediúnico no Campus 2, que é o desenvolvimento. A gente participa normalmente, sem problema nenhum, atende os sofredores, os sofredores vêm, a gente atende e sai numa boa, sem problema nenhum. Muitas vezes a gente sai melhor do que a gente entrou, muito melhor. Tá? Então, ó, a mediunidade gera muitas vezes conflitos da gente. Por quê? Porque a gente não entende a mediunidade, então fica brigando com aquilo. Poxa, será que isso é meu? Será que eu estou sonhando? Será que eu estou ficando maluco? Então, é uma coisa que realmente mexe com todo mundo. Tá? Então, ó, às vezes, o desabrochar da mediunidade provoca algumas perturbações na vida do indivíduo, justamente pelo inusitado dos sintomas, bem como pela cultura preconceituosa a respeito. Ó. Cultura. Quantos de vocês, a maioria de vocês aqui é de origem da religião católica, quantas vezes vocês já viram falar a respeito do espiritismo? As outras religiões que condenam o espiritismo, a mediunidade, falar com o espírito é coisa do demônio. Entendeu? Então, olha quanto preconceito que existe em relação à mediunidade. Tá? Então, isso aí também influencia muito. E aí, quando o médium começa a desenvolver, tem tudo isso aí que interfere na mediunidade dele. E aí, estou ficando maluco? Será mesmo que eu estou ficando maluco? E o papel do médium? Esse papel, o que o papel do médium, né, nessas comunicações, né, em tudo isso aí? Então, ó, o espírito do médium é o intérprete, porque está ligado ao corpo que serve de instrumento. Então, o espírito do médium é um intérprete, quando na comunicação mediúnica, ele que interpreta o que o espírito quer falar, e ele fala, vamos dizer, numa reunião mediúnica, ele vai falar para o esclarecedor vai para esclarecer ele. Entendeu? Então, ele é um intérprete do espírito. E aí eu pergunto para vocês, quando esse médium faz essa interpretação, muitas vezes ele não vai jogar coisas dele, a maneira dele entender,
Então, muitas vezes, as comunicações vêm com muito conteúdo do médium. Tá? Logo que a gente inicia a mediunidade, em torno de 20% é do espírito e 80% conteúdos do médium. Tá? Veículo e filtro do pensamento do espírito ao médium. Ó. É o filtro, ele é um filtro. Um veículo, ele filtra aquilo que vem do espírito e aí coloca da maneira que ele entende. Tá? Embora exerça influência sobre as comunicações que transmite, deve ser fiel à comunicação recebida. Tá? Ele vai interferir na comunicação, mas ele tem que dizer aquilo que o espírito está querendo falar. Tá? Não distorcer. Então, se o espírito disser que está com raiva, ele vai dizer, eu estou com muita raiva. Tá? Então, ele tem que ser fiel naquilo que o espírito quer transmitir. Olha o que Leon Denis fala. Esse Leon Denis é um... Depois que Kardec desencarnou, praticamente ele que deu continuidade ao Espiritismo. Os livros dele são fantásticos, fantásticos. Tá? Então, esse aqui é acho que é No Invisível. Né? Olha o que ele fala aqui. Ó. Todos os homens são médiuns, ainda que de modo desigual. Então, a mediunidade não é igual para todo mundo. Tem uns que vão ter a mediunidade mais desenvolvida e outros menos desenvolvida. Frequente vezes, inconscientemente, todos sofrem boa ou má influência dos espíritos. Então, todos nós, a gente sofre ou boas ou más. Aí, o que vai definir se é boa ou má? A sua vibração, a sua frequência vibracional. Se você tiver numa frequência vibracional baixa, você vai conectar com espíritos com a mesma frequência. Tá? Vivemos entre uma multidão invisível que assiste silenciosamente e atenta aos atos de nossa existência e participa com pensamentos em nossos trabalhos, em nossas alegrias e dores. Então, gente, a gente vive rodeado de espíritos. Espíritos encarnados e espíritos desencarnados. Tá? Então, isso aí é normal. Não há separação. Às vezes, didaticamente, a gente separa isso, mas não, está tudo misturado, tá? Tudo junto, tudo misturado. Tá? Não tem separação. Então, as conexões que a gente faz, justamente é porque os espíritos estão em torno de nós, a gente vai vibrar, depende da nossa vibração, a faixa vibracional, vamos conectar com os espíritos que estão na mesma faixa. Aí, de repente, você acorda super bem, de repente, você, quando vê, está conectando com o espírito. Depende do que você faz. Primeiro, sai na paralela aqui, o cara ali fecha, você já sai cheio de raiva, xingando todo mundo. Apesar de você ter acordado bem, já vai se sintonizar com o espírito que está na mesma frequência, de raiva, de reclamação. Entendeu? Então é isso que o que a gente sempre fala, né? Orai e vigiai. O que é orar e vigiai? É você cuidar daquilo que você está pensando, daquilo que você está vibrando, daquilo que você está emitindo. Tá? Então, esse orar e vigiar é isso aí. E aí, a gente tem 2 tipos de médiuns aí, ó. A gente vai ver alguns tipos de médiuns aí agora, tá? Então, a gente tem, ó, os médiuns ostensivos, aquilo que eu estava falando antes. A gente tem os médiuns ostensivos e os médiuns mais intuitivos. Tá? A maioria de nós aqui é tudo mais intuitivos. Tá? Os ostensivos aqui, ó, habilidade visível e evidente de intermediar o contato
entre espíritos encarnados e desencarnados nas diferentes dimensões. Então, é aquele médium que tem facilidade de conexão, facilidade dessa comunicação com a outra dimensão. Tá? Em reuniões mediúnicas, a gente vai ter os médiuns que fazem, o médium que dão a comunicação e os médiuns esclarecedores. Tá? Aqui, normalmente, o médium ele trabalha como esclarecedor e como dando comunicação também. Tá? Faz os dois papéis ao mesmo tempo. E aí, como que você desenvolve isso? Estudo e treinamento. Estudo e treinamento. A gente tem o Campus 2 aí, são 20 aulas, tá? Que vocês vão ter a possibilidade de... Tem estudo primeiro e depois a gente tem a prática. Estuda, 1 hora de estudo e depois 1 hora de prática. 1 hora de estudo, 1 hora de prática. Tá? Então é muito interessante. E médios sensitivos e impressionáveis, ó, que são a maioria dos médios. A maioria de nós é essa aí, ó. São pessoas capazes de sentir a presença dos espíritos por uma vaga impressão. Tá? Então, é uma mediunidade bem fraca ainda, uma mediunidade bem, que eles chamam uma mediunidade mais rasteira, né? Mediunidade bem, você vê, você percebe, mas bem sutil ainda, bem sutil. A maioria de nós está nessa classificação aqui, tá? Aí, a gente vai ver alguns sintomas que, quando a gente está com algum espírito no nosso campo, sentindo algumas presenças, a gente vai começar a sentir esses sintomas aqui, tá? Então, ó. Visões de parentes falecidos. Do nada a gente começa a ter visão, começa a perceber, começa até ver as pessoas desencarnadas, tá? Labilidade emocional acentuada em desacordo com o padrão de conduta do indivíduo. Aquela pessoa que tem variação de comportamento, né? De uma hora para outra, sai do tranquilo para cheio de raiva, entendeu? Então, isso aí é muito, muito normal, tá? Essas variações. Então, é o desenvolver da mediunidade, tá? Pressentimentos que só se tornam realidade, né? De repente vem aquele negócio, poxa, de repente se torna realidade. Tá? E isso aí vocês vão ver que, quando vocês começarem a desenvolver realmente a mediunidade, a maioria desses sentimentos aí vocês vão ter, tá? E normalmente não é um só, tá? No mínimo 4 que vem. Sonhos premonitórios, ó. Você sonha muito, muito, muito à noite, sonhos que depois as coisas acontecem lá na frente, tá? Também é normal. Se alguém quiser depois relatar algum acontecimento, pode relatar, tá? Depois a gente... Frequentes sonhos com desencarnados, ó, você sonhar com pessoas que já desencarnaram, com pai, mãe, avó, tio, irmão, primo. E sonha, frequentemente sonha. Eu mesmo sonho direto com a minha mãe, com meu pai. Direto, quase todos os dias da semana eu sonho. Perturbações intermitentes, não diagnosticadas, ó. De repente, a pessoa aparece com uma doença, alguma coisa, e aí faz todos os exames possíveis. Tá? Tudo que é possível, e não encontra nada. Já aconteceu com alguém de vocês aí? Sentir, vai lá, faz o exame, nada, não encontra nada, né? Já aconteceu, né? Movimento ostensivo em sua presença de objetos sem causa aparente. Isso aí é o seguinte, ó, de repente você está aqui, o vaso, pá, quebra lá. Tá? Você está andando aqui, a lâmpada estoura. Você entra no quarto, a porta fecha.
Aqui, ó. Suzane, pera, ela quer... Isso aqui é normal. Depois eu vou contar o que acontecia lá em casa. Eu estava em casa. E aí eu deixei a porta aberta. Sim. Que tinha subiu uma amiga minha. Aí que eu tô olhando pra porta, o portão se rachando sozinho. Depois, pá, a porta bateu. Lá em casa tinha um armário que umas 9, 10 horas da noite ele começava a estalar. E começava, instalava. E não tinha nada, o armário não pegava sol, não pegava nada. Estava lá num lugar assim, não tinha como. E toda noite instalava aquele armário. Aí um dia eu disse, mas o que esses caras querem comigo? O que está me perturbando? Aí eu sentava para estudar e fazer as aulas, né? Começava a instalar. Aí eu disse, um dia eu cheguei e disse para eles o seguinte, olha, gente, me deixem, tá? Me deixem eu estudar. Eu não quero que vocês fiquem me perturbando mais. Eu peço para vocês que vão embora. Dali para frente nunca mais apareceu. Então, esse diálogo vocês podem ter com os espíritos, normalmente, tá? E aí vocês podem pedir, às vezes tem espíritos que estão acompanhando, que gostam de acompanhar você, e às vezes eles lhe perturbam. Eles estão querendo, às vezes, ajudar e ficam lhe perturbando. E aí você tem que dizer para eles, você fala para ele, ó, você está me perturbando, não me acompanhe mais. Se você quer algum atendimento, vá lá para o centro espírita, vá lá para o Harmonia, e aí mentalmente você traz ele para cá, mentalmente concentra e traz ele, vem junto com ele. E aí deixa ele aqui. É a melhor maneira. Forte excitação cerebral, tá? Então você tem, porque o que acontece? Nas comunicações e quando os espíritos vêm, você normalmente, as extremidades começam, então você precisa muita irrigação no cérebro, né? Então te dá uma sensação muito, como se estivesse inflando, como se a cabeça estivesse inchando, né? Então porque esse intercâmbio, essas comunicações causa isso. E aí te dá essa forte excitação. Parece que você sempre está com um cérebro bem irrigado, bastante irrigado, né? E aí isso causa uma outra coisa. Aí o formigamento das extremidades, tá? Então o cérebro irriga bastante, falta sangue nas extremidades e aí causa formigamento, tá? Facilidade em curar doenças em terceiros com ou sem indicação de remédios. Aí a mediunidade de cura, tá? Então, através dos fluidos que todos nós temos a capacidade da cura, de doar esses fluidos para outras pessoas e possibilitar a cura. Aqui, quando vocês recebem um passe, aí, o que vocês recebem? Fluidos. Tá? Fluidos que tranquilizam vocês, que às vezes harmonizam, que às vezes os chakras estão desarmonizados, com os fluidos que os médiums passam junto com os espíritos aí, passam para vocês e harmonizam vocês. E aí, alguém se identifica aqui? Alguém quer relatar algum... Pois não? Roberto, Oi. Eu queria saber se as pessoas que têm problemas mentais, Sim. loucos, assim, de uma forma que se chama mesmo, né? Pessoas que têm... Esquizofrenia. Porque a gente nota que, na realidade, muitos têm, assim, conversas mesmo, né? Como se estivessem tendo diálogos. E falam com a... Não sei se estaria aí nessa categoria de forte excitação cerebral, né? Porque falam com muita frequência, com uma rapidez muito grande, tem assim comunicações como se estivesse tendo, eu já notei. E outra coisa, diálogos também, que parece que estão desenvolvendo diálogos com alguma entidade. Tem alguma relação isso? Lógico que tem. Normalmente, o que acontece?
as pessoas taxavam, há muito tempo atrás, taxavam todo mundo que estava desenvolvendo a mediunidade de maluco, doido, está ficando doido, está ficando maluco. E isso aí, por muito tempo, ficou isso gravado, né, nas pessoas. Pô, o cara mexeu com o espírito, está dando comunicação de espírito, é maluco. Está ficando maluco, está ficando doido. Né? E não tem nada a ver. Isso aí são pessoas que estão falando com espíritos, com outros espíritos, espírito desencarnado, a maioria das vezes. Essas pessoas, essas pessoas que ficam os andarilhos, outro dia, lá na Estrada do Coco, passou um andarilho, e aí ele me pediu dinheiro. Ele disse, eu quero conversar com você. Eu falei para ele, eu quero conversar com você, sente aí que eu quero conversar com você. Aí eu comecei a conversar com ele. Por que ele estava andando daquele jeito? Para ver o que estava causando. Ele fala sozinho, fala como tiver. Aí ele disse assim, olha, eu era muito feliz, muito feliz. Aí o que aconteceu? Eu vivia com a minha avózinha. No momento que a minha avózinha desencarnou, eu perdi a noção de tudo. Eu não sei o que eu faço, não sei onde é que eu estou. E aí eu fico andando aí. Aí eu comecei a falar com ele, sim, mas você é jovem, você precisa trabalhar, você precisa... Ele disse, mas eu não tenho mais vontade de nada disso. E aí ele fica falando, daí ele disse assim, e eu fico falando com ela direto. E aí todo mundo acha que eu sou maluco. Mas eu estou falando com ela. Eu estou trocando ideias com ela. E aí todo mundo diz que eu sou maluco. Então percebam essa sensibilidade que ele tinha, né? Que ele tem, né? E aí todo mundo está achando ele de maluco. Então, muitas vezes, os médiuns, as pessoas que estão começando a entrar em contato com a mediunidade, acontece isso que você falou, serem taxadas de malucos, estão dizendo, pô, está falando com quem? Está falando com além. Mas não, ele está falando com o espírito. Ele está sentindo, está vendo, está sentindo, está conseguindo falar. Então, isso é normal. Tá? Mais alguma dúvida? Oi, boa noite. Boa noite. Eu sou do ciclo 8, mas eu vim assistir a aula de médium para dar uma refrescada. Sim. E, assim, eu acredito que naturalizar a mediunidade realmente é um grande processo. E, pela minha experiência, não é um processo fácil, né? Com certeza. Porque eu mesma, e acredito também que naturalizar junto com o autoconhecimento. Sim. Porque a partir do momento que você se conhece, você vai ter facilidade de saber o que é seu, realmente, de o que tem uma interferência, né, de algum espírito. E estar na ULI me facilitou bastante nesse processo, né, porque eu tenho uma mediunidade muito forte e estava em um ponto de me atrapalhar bastante. E aí tinham coisas que não era nem sonhar, era de pressentir mesmo, e acabava acontecendo, e eu ficava meio que na noia, né, de falar, ai meu Deus, será que é isso, será que é aquilo? E aí eu comecei a anotar, né, os meus pressentimentos que eu estava sentindo naquele momento, e aí depois eu percebia que acontecia, e aí eu comecei a fazer essas anotações, até hoje eu faço. Então, isso me facilitou bastante para eu perceber a questão da minha mediunidade e a questão do autoconhecimento que a gente tem num processo, né, da ULI, que acaba naturalizando e a gente acaba realmente ficando mais sereno nesse processo da mediunidade. Bacana o depoimento. Tá vendo? Ela está no ciclo 8, gente. Então, ela está dando um depoimento que ela já viveu todos esses ciclos aí. Então, quando ela chegou aqui, provavelmente a mediunidade dela devia estar toda bagunçada, não, né? Tava, né? Aí, ó. Então ela já está mais tranquila, vai tranquilizando. O que acontece, gente? Quando a gente vai conhecendo, quando a gente vai naturalizando, quando a gente precisa conhecer o que acontece numa comunicação mediúnica, quando um espírito quer conversar com você, o que acontece com o seu psicológico, o que acontece com o seu físico, o que acontece com o seu corpo. Então, a gente precisa entender isso. Se a gente não entender, aí é maluco, né? Aí vem os depoimentos. Ah, esse cara só pode ser maluco.
processos que você falou, por exemplo, a gente sempre está numa vibração, como você falou, baixa, né? Sim, sim. E aí, Não tem como eu tinha, ainda hoje pouco, eu tenho uma facilidade de captar algumas energias, né? Alguns espíritos que estão precisando de energia. E aí eu faço esse processo que você falou, eu mentalizo o centro, a ULI, aqui o centro, ou Casa do Caminho, e aí eu converso mesmo, eu falo, ó, eu no momento não posso te receber, não posso te ajudar, você precisa de ajuda, vá para tal lugar, e aí eu faço isso e é muito certo, dá muito, muito certo mesmo. Não, com certeza, isso aí não tem, gente, não tem outro caminho. É normal isso, vocês vão ver que isso aí vai se tornar normal com o tempo. Então, o que eles vão fazer? A maioria de nós tem medo de espíritos, medo de falar com o espírito, mas ele não vai fazer nada. A mesma coisa que a gente está conversando aqui, um com o outro aqui. A mesma coisa. Então, o que você vai dizer para ele? Ó, não pode ser agora, não vou lhe atender agora, vai ser depois, vai lá no centro. Quantas vezes eles vêm me perturbar? Ó, terça-feira eu estou lá e lhe atendo. Um dia eu falei para o cara, terça-feira eu estou lá e lhe atendo. Terça-feira ele veio aqui, veio me cobrar. Sim, você me falou, bom, vou lhe atender, agora sim, agora pode. Então, isso é naturalizar, entendeu? Você entender o processo, como que é o processo. E aqui na ULI, gente, eu estou falando porque aconteceu comigo, aconteceu com a maioria do pessoal, já aconteceu isso, de a gente começar a desenvolver e naturalizar. Para mim, hoje é super natural, super natural. Eu estava sentado aqui, antes da aula, aí eu concentro, começo a conversar com meus amigos, né? A Tânia, não sei se alguém percebeu, a Tânia chegou lá e disse assim, você está mediunizando, né? Digo, não, só estou conversando com meus amigos aqui. Entendeu? Então, é isso, é naturalizar, gente. Quando você está precisando de ajuda, quando eu vou dar uma aula, o que eu faço? Ó, meu amigo professor, vem cá me ajudar. Ele vem aqui e fica do meu lado aqui. E aí, muitas perguntas que vocês fazem, às vezes, a pergunta vem automaticamente. E eu nem estava preparado para aquilo. Muitas vezes. Boa noite. Boa noite. O que aconteceu comigo foi em um centro espírita, Sim. no interior. Nessa época, eu fumava bastante, né? E eu perdi um ente devido ao cigarro, ao fumar. Ele morreu de câncer na garganta. E nessa sessão mediúnica, o médium chegou e me disse, olha, tem um senhor todo de branco do seu lado, que ele não larga o cigarro. É um cigarro atrás do outro. Eu contei isso até a alguns amigos aqui do centro. E isso me motivou a largar o cigarro. Sim, com certeza. Porque eu identifiquei que era um tio meu, tio Laninho, que tinha falecido de câncer. Câncer, ele era muito ligado, tanto Sim. a mim e a meu pai. Sim. Aí eu peguei e larguei isso tem uns 20 anos. Graças a Deus que ele chegou do meu lado e muito legal. Me incentivou a isso. Né? Sim, você teve força e parou, né? E legal. outro caso, vou contar rapidamente, foi um pai de um amigo meu que desencarnou. Ele tinha uma lanchonete, ele vendeu essa lanchonete, comprou um sítio, foi morar nesse sítio. E lá acabaram matando ele, né? Sim. E encontraram o corpo 15 dias depois. Ele já veio de uma forma muito, muito triste, né? Sofrendo e tudo. E eu identifiquei que era ele porque ele disse que morava próximo a um colégio no interior, que tinha uma lanchonete, um carro dessa cor e tal. E eu identifiquei que era ele. Sim, sim. Mas ele já veio dessa forma, né? Aí nós oramos bastante na época, né? Enfim, ele descansou, né? Esses são os dois relatos assim, que aconteceu comigo no centro. Muito interessante, interessante. Sim. Gente, o que acontece? Ó? Normalmente os espíritos, quando trata de vícios, por exemplo, droga, bebida, cigarro, álcool, todos esses... Os espíritos, eles sempre estão em volta e vêm com muita força, tá? Muita força, e às vezes a pessoa não consegue se desvencilhar disso.
Eu tive um amigo muito, muito próximo meu, um cara inteligentíssimo, um cara muito, muito inteligente. O cara era espiritualizado e não teve jeito, morreu de cirrose hepática. Não teve jeito, não teve jeito. 12 latinhas de cerveja por dia. 12 latinhas de cerveja por dia. E não teve jeito, morreu com 58 anos de idade. É super complicado quando os espíritos, quando vem esses espíritos viciados, eles vêm e vêm, às vezes vêm de bando, não é um só, vem de bando em bando. Então, no barzinho, quando a gente está lá no barzinho, e aí, tomando uma, tomando duas, aí não vem aquele cara, ó, vamos tomar a saideira. Aí o outro diz, ah, não, peraí, eu pago as próximas 3 eu pago. E aí vai indo, e vai indo, e vai indo, e vai indo, quando vê, tomou 2, 3 engradadas de cerveja. Tá? E aí, os coleguinhas todos em volta, ó, tomando de canudinho também. Tá? Então, lugares que tem muita vícios, muita bebida alcoólica, muita coisa assim agitada, normalmente os espíritos que estão ali são espíritos bem agitados também. Tá? Aí, frequência vibracional, né? Vão se conectar exatamente com aquilo que está vibrando. Então, se você quer estar com coisas boas, com espíritos bons, mude sua frequência vibracional. Pois não? Roberto, Oi. Você falou da inspiração, né, do amigo professor, Sim. relatou há pouco, e aí me ocorreu de que a gente ensina nossas crianças, né, aquela oração do Santo Anjo, meu zeloso guardador. Então, como é que fica a figura do anjo da guarda, também dos mentores nossos? Então, assim, eu gostaria de ouvi-lo um pouco sobre isso. Ó, em relação a anjo da guarda, o Espiritismo não tem isso, tá? Anjo, santo, não existe isso. O que existe são amigos espirituais, tá? Amigos espirituais que estão ali para lhe ajudar, para lhe inspirar, para lhe intuir. Então, esses são nossos amigos espirituais. Anjo, santo, isso aí é criação da Igreja Católica. Tá? Então, a gente não vai entrar nesse mérito. Para o Espiritismo, são amigos espirituais, espíritos que estão ali querendo fazer nosso bem. Tá? Oi, boa noite. Boa noite. Eu queria saber a respeito de quando uma pessoa está sofrendo, por exemplo, com ataques espirituais, e por mais que você faça orações, que você vá peça ajuda, e você não, por conta própria, não consiga resolver isso. Tente mudar sua vibração, e muitas vezes você não consegue fazer isso por conta própria. A quem recorrer nesse momento? Sim, você pode recorrer a um centro espírita, tá? A um psicólogo, a um psiquiatra, tudo é válido, tá? Agora, eu vou dizer uma coisa para você. A única pessoa que vai mudar isso é você, tá? Você que tem que mudar a sua frequência vibracional. No momento que você mudar a sua frequência vibracional, você vai mudar isso. Ah, mas eu não consigo. Ah, mas consegue sim. Você é capaz de mudar a sua frequência vibracional. Mude sua frequência vibracional que você vai mudar tudo isso, tá? E aí, gente, uma coisa que eu sempre falo, a gente sempre procura as coisas no externo, do lado externo, tá? Tudo está dentro de nós, tudo dentro de nós. Tudo que acontece com você não é culpa de ninguém, é sua culpa. Tudo está dentro de nós. Quando você está procurando do lado de fora, você está terceirizando a culpa, tá? Então, tudo é nosso. E a gente consegue mudar tudo isso a gente consegue mudar. Basta querer. Tá? Na frente aqui a gente vai ver isso aí. Então, vamos continuar, que senão eu não consigo terminar, não. Então, a gente tem, ó, ainda continuando sobre médios e efeitos intelectual. Recebe e transmite comunicações inteligentes, tá? O espírito comunicante conduz o médium a uma certa elaboração mental e intelectual,
ao transmitir a mensagem, o médium é intérprete das ideias e dos sentimentos do espírito comunicante. Tá? Então, quando o médium está se conectando com esses espíritos, ele vai transmitir aquilo que o espírito está sentindo. Tá? Então, médiuns intelectuais, médiuns mais um pouco mais desenvolvidos. A gente vai ver médiuns de efeito físico aqui, que são médiuns menos desenvolvidos. Todo médium de efeito físico, quando ele vinha, são médiuns que precisam aparecer ainda, médiuns que brincam, médiuns que fazem esses efeitos para aparecerem. Tá? Então, são médiuns mais... sintonia mais baixa. Ó, médium de efeito físico, capaz de produzir efeitos materiais ostensivos como movimento de corpos inertes, ruído, voz diretas, curas. Esses fenômenos são sensíveis, auditivos ou visíveis aos nossos sentidos. Tá? O efeito físico. E os médiuns de efeito físico têm um detalhe. Ó. Quando acontece um efeito físico, todos têm que ver. Tá? Se acontecesse, por exemplo, um efeito aqui de cair aquele vaso, tá olhando cair, é um efeito físico. Agora, todos aqui têm que perceber, senão não é considerado como efeito físico. A gente vai ter, na nossa mediúnica, a gente tem, vai ter efeito físico. Tá? Nas últimas 2 ou 3 mediúnicas, a do básico, nas últimas 3, eu acho, as últimas 2, foi movimentado, o lápis movimentou. Em 2 ou 3 mesas. E todo mundo que estava sentado na mesa viu o lápis movimentar. O lápis movimentou. Tá? Efeito físico. Tá? Audientes, ó, são aqueles capazes de ouvir as vozes dos espíritos e também os sons próprios do plano espiritual de forma clara e inequívoca. Tá? Então, são aqueles médiuns que têm a capacidade de ouvir claramente o que o espírito fala, ver no plano físico. Tá? Ô, Roberto, Oi. Uma dúvida apenas. O efeito físico causado pela mediunidade, sim, é um efeito, como é que eu posso lhe perguntar? É a força da energia do médium ou do espírito que... Quem movimentou o lápis foi o espírito ou o médium? No caso aqui foi o médium. Tá? O médium. O médium, é. O que acontece? Normalmente, com os efeitos físicos, a gente tem três coisas aí. A gente tem o médium, o espírito e o ectoplasma. Tá? O ectoplasma, os efeitos físicos, o ectoplasma tem uma figura importantíssima, tá? Em relação no efeito físico. O espírito utiliza-se do ectoplasma. Isso, do ectoplasma do ectoplasma nosso, todos nós temos ectoplasma. Sim. Tá? O ectoplasma do ambiente, que o ambiente também tem, e o ectoplasma, o perispírito tem, mas é bem sutil também. Tá? Ok, então pode ser utilizado do ectoplasma como o próprio médium, com sua energia. Isso, pode... com o próprio ectoplasma dele pode... Entendi. Ok, obrigado. Okay. Médiuns videntes, ó. Alguém aí tem vidência? Alguém consegue ver espíritos? Olha lá, ó. Legal. Vê ele perfeitamente? Leva o microfone para lá. Quem? Olha só. Bacana isso. É muito difícil, gente. É muito raro, difícil, raro mesmo. Boa noite, gente. Boa noite. É difícil, é? Eu achei que não seria. Desde criança, assim, mas isso que você fala é verdade. Eu, assim, sempre tive muito medo, porque eu via, né? Sim, então, lógico. Sempre tive muito medo. Eu estava até pensando aqui relatar um caso que aconteceu, mas nessa ocasião eu não vi. Foi assim, eu acordei 6 horas da manhã com falta de ar. Aí levantei, fui até a cozinha e fiquei assim, pensando, meu Deus, por que eu estou com essa falta de ar? O que será que eu tenho? Aí eu ouvi uma voz, meu pai falando, minha filha, eu vim aqui agradecer.
vim agradecer a missa que você mandou rezar para mim. Foi muito emocionante. É muito, muito emocionante mesmo. Esses Muito encontros assim emocionante. são super emocionantes. Outra coisa que eu queria falar é que eu aprendi a distinguir quando sou eu e quando é algum ser me passando a mensagem. Sim, sim. Porque, assim, quando eu não estou pensando sobre aquele assunto e o assunto vem, de repente, na minha cabeça, aquilo sem ter nada a ver com aquele momento, é porque é um ser querendo me passar mensagem. Sim, está lhe inspirando, Graças a Deus, eu sempre... já vi coisas ruins também, porque quando a gente vê tudo, né? Sim, vê tudo, sim. Mas, sim. graças a Deus, assim, eu tenho os momentos... são muito bonitos, coisas que eu vi, lindas. Muito bacana, muito bacana. Muito, sim. muito lindo, muito lindo. Porque o que acontece normalmente quando a gente é jovem e tem muitas visões de espíritos, até pelas nossas crenças limitantes, o que acontece? A primeira coisa é medo, né? Porque quando a gente é pequeno, a mãe falava direto, né? Ah, se você não fizer isso, o bicho-papão vem lhe pegar. Então, imagine você sendo criado com essas crenças limitantes, aquilo ali vai ficando no seu inconsciente lá. Vou falar sobre a minha primeira experiência quando era criança. Posso falar? Pode falar. A minha primeira experiência quando era criança, eu estava dormindo num quarto onde tinha 2 camas de solteiro. Minha mãe estava deitada numa cama e eu em outra cama. Aí eu acordei de madrugada e eu vi uma bola azul rodando rápido assim no ambiente. E eu fiquei com muito medo. Eu vi aquilo assim, o que é isso? E eu cobri a cabeça. Cobri a cabeça pensando, eu não vi nada, eu não vi nada, eu não vi nada. E aí, depois disso, aí eu falei, não, eu vou olhar de novo e não vou ver nada. Me convencendo de que eu não ia ver nada. Aí, quando eu tirei a coberta, aí eu vi uma freira ajoelhada na frente da minha mãe orando. Sim, vê. Então são coisas Quem tem evidência assim, maravilhosas. vê. A gente tem um colega da gente que ele tinha evidência, só que a evidência dele era tão grande que ele confundia, que nem Divaldo. Divaldo também confundia quem estava desencarnado e quem não estava. E aí, um dia, ele estava dirigindo e aí veio um espírito, uma mulher atravessou na frente dele, ele quase que teve um acidente e era um espírito. E aí, a partir desse momento, ele pediu para bloquearem um pouco essa evidência dele, porque outra coisa que ele via espíritos sem cabeça, quando sofriam acidentes, ele via tudo isso, né? Então ele pediu para bloquearem um pouco isso nele, e ele conseguiu que realmente bloqueou um pouco nele. Mas vê tudo, tá? O vidente vê tudo no mundo espiritual, vê os espíritos todos aqui. Se ele estiver aqui, ele vê que aqui está cheio de espíritos. Tudo em torno. Existem níveis de evidência também, né? Sim, lógico. Normalmente, às vezes a gente fala de evidência, às vezes não é. Por exemplo, eu vi um vulto. Aí não é evidência. Eu vi um vulto passar, não é evidência. A evidência você precisa ter, realmente, ver o espírito como ele é. Tá? Na realidade, o espírito, você vai ver, não é o espírito, você vai ver o perispírito dele. Tá? O perispírito. Eu queria saber como é feito esse bloqueio que você falou aí. Bom, aí tem que... Eu não sei como é feito, eu sei que existe esse bloqueio. Tá? Você pode fazer esse bloqueio. Se você quiser bloquear a sua mediunidade, existem algumas maneiras de fazer. Eu não sei como é que funciona isso. Tá? Eu só sei que existe bloqueio. Você pode bloquear. Às vezes... a mediunidade às vezes é bloqueada na juventude, né? Bloqueia, porque às vezes perturba muito a criança, perturba muito a pessoa, e depois lá na frente pode desbloquear. Vamos lá, gente. Psicofônicos ou falantes.
recebe comunicação dos espíritos através da fala, ou seja, produz comunicações oriundas de outra consciência. O órgão da fala do médium é utilizado pelo espírito. Olha, pode estar consciente, semiconsciente ou inconsciente, tá? Mas isso aí não é o médium que está aí, tá? O que ele recebe pode ser consciente, totalmente consciente. Ele vai dizer tudo o que ele recebeu do espírito, tá? Tem vezes que ele lembra algumas coisas e tem vezes que ele não lembra nada, nada, em termos de lembrança, porque consciente, sempre o médium está consciente. Porque não existe o espírito tomar o seu corpo, não existe. Não pode dois espíritos no mesmo corpo físico, tá? Então, é nisso que a gente está falando, nesse consciente e inconsciente, em termos de como o médium entende isso. Tá? Que às vezes ele não lembra de nada. Deu a comunicação, não sabe nem para que lado foi, o que foi conversado. Aqui, nas nossas reuniões mediúnicas, a gente lembra tudo, é consciente, totalmente consciente. Tá? Psicógrafos. Ó. Então, os psicofônicos e falantes, a gente tem Divaldo, que é um médium fortíssimo de psicofonia. Tá? E aí, psicógrafos ou escreventes? São os médiuns que permitem que o espírito exerça influência sobre sua mente para que transmita a comunicação através da escrita. Então, o espírito vem na consciência, na mente do médium, e o médium vai transmitir isso através da escrita. Tá? Então, vai escrever. Aí a gente tem mecânico, intuitivo e semimecânico. Mecânico é quando o espírito toma totalmente a mão do médium. Então, quem está escrevendo, na realidade, não é o médium, é o espírito através da mão do médium. Tá? E aí, a caligrafia, às vezes, não é do médium, é do espírito que está ali. Por isso que, às vezes, tem dificuldade quando você faz uma psicografia, você não consegue ler direito. Por quê? Porque não é sua letra, tá? É a letra dos... E o mecânico tem um detalhe, ó. Analfabeto pode receber uma comunicação mediúnica e escrever, tá? Porque não é ele que está escrevendo, é o espírito que está usando a mão dele para escrever. Tá? Intuitivo e semimecânico. Semimecânico é quando o médium recebe e escreve algumas, psicografa, né? Algumas coisas o espírito usando e do médium também, então é meio a meio. E o intuitivo é quando o espírito não é um médium que está escrevendo, tá? O médium está recebendo as comunicações, está recebendo a comunicação ali e ele está transcrevendo com a letra dele, com o pensamento dele, tá? E aí, nessas vezes aí, por exemplo, Chico Xavier usava muito minha mãezinha, era dele, né? Essa minha mãezinha era dele. Então, muitas vezes aí tem o do médium, né? Inspirados, ó, são médiuns que recebem em sua consciência ideias diferentes de sua. Nesse caso, não se consegue distinguir o que é pensamento próprio do que lhe foi sugerido devido à sua sutileza. Então, essa aqui é aquela a mediunidade que todos nós temos, né? Toda hora vem alguma coisa, alguma intuição, alguma inspiraçãozinha, que às vezes a gente fica pensando, pô, isso aí, será que isso é meu, será que não é? Pô, o que eu faço com isso? E muitas vezes o que acontece, gente? A gente não segue aquilo que está sendo inspirado, né? Diz, ó, vá por aqui, não vá por ali. A gente pega e vai para o outro lugar e quebra a cara, né? Muitas vezes, para mim acontece muito, porque eu sou muito teimoso, né? Sou um cara bem teimoso. E aí o que acontece? Ah, eu vou por aqui, vou fazer isso. Aí quando chega lá, quebra a cara.
Maioria das vezes, 99,9% das vezes é assim. Vou lá e faço aquilo que eu quero e quebra a cara. Então a gente tem que prestar muita atenção. E isso aí vem às vezes, muito sutil. Vem com ideias bem sutis, bem assim, que aí realmente confunde a gente. Pô, é meu? Não é meu? Será que eu faço? Será que eu não faço? Então, confunde mesmo. Sensitivos ou impressionáveis. Possui a sensibilidade capaz de sentir com facilidade a presença dos espíritos nos ambientes. Isso aí, gente, depois que você começa a desenvolver a sua mediunidade, tá? Você começa a desenvolver ela. Aí eu falo o seguinte, conforme você vai desenvolvendo sua mediunidade, você vai praticando, você vai exercitando ela, você vai ficando mais sensível. Mas fica mesmo mais sensível. Aí você chega nos ambientes, às vezes, querendo ou não querendo, quando vê, você capta, não tem jeito, o espírito vem do seu lado, que ele vê sua sensibilidade, ele vem, quer conversar com você, quer ficar do seu lado. Então, não tem jeito. Então, isso aí. E os ambientes também. Quando você chega naquele ambiente, você vê um ambiente que está super carregado, um ambiente super, a energia assim, você sente logo de cara. E eu mesmo, a maioria, quando eu chego nesses ambientes, eu já falo com Tânia. Tânia, o ambiente não está legal. Vamos cair fora. Daí eu me mando mesmo. E tem muito... Eu ia muito em carnaval, gente, porque nós somos gaúchos, né? A gente tem 40 anos que a gente está aqui. Então, mas a gente já brincou muito carnaval, mas brincou mesmo. A gente ia lá para o relógio do São Pedro, depois umas 10 horas da noite, a gente descia para a barra. Aí ficava até na bagaceira, né? Então, mas isso aí era normal. Hoje em dia, eu não consigo mais, gente. De jeito nenhum, nem passar perto. Então, você muda a sua sensibilidade. A sua frequência vibracional muda. Então, o que acontece? Os lugares ficam aversivos, não tem jeito. Tá? Não tem jeito mesmo. Diga. Eu queria fazer uma pergunta com relação à questão do campo de energia. Sim. Então, assim, quando a gente percebe uma visão, assim, você encontra alguém, alguma pessoa, e você percebe um campo muito denso, muito escuro. Escuro, eu falo assim, da densidade, muito forte. Isso é uma forma de mediunidade? Sim, lógico. E uma outra questão. Quando você chega no ambiente, eu sou enfermeira, trabalho com pacientes com demência. Sim. Todo tipo de demência. Então, assim, alguns pacientes com alucinações, delírio e tal, que eu já fui visitar e que já fui fazer avaliações e tal. Quando eu cheguei em casa, eu adoeci e tipo, ficar 3, 4 dias de cama. Né? Então, assim, o que é isso? Absorve energia? Isso, você absorveu a energia, sim. Não sabe o que fazer, mas não é com um, não, são vários. Sim, mas não tem... moeda no umbigo, fazer coisas que as pessoas não tem como não absorver, tá? Você trabalha nesse ambiente, então não tem como você não absorver, você vai absorver. Agora, tem maneiras de você faça uma meditação, ouça uma música clássica, uma música suave, veja uma palestra, tudo isso. Não dá tempo para isso. Mas isso é uma maneira de você fugir dessa frequência, você vai pegar outras frequências, daí você vai limpando o seu campo. Tá? Um passe aqui é legal, um passe é muito bom. Sobre uma questão que você falou ali, com muita frequência, quando estou em casa sozinha, e aí eu sinto que tem alguém me observando, e quando eu olho pro lado, não tem ninguém. Cheio, menina. E aí, quando eu paro assim, meu Deus do céu, não tem ninguém aqui, aí eu começo a sentir um arrepio, um calor. Isso. Assim, meu Deus do céu, não tem ninguém aqui, eu não vou mentir, eu fico com medo. O medo... Eu não sei o que fazer, eu fico acabando com medo. Porque o que acontece, gente, aquilo que eu estava falando, normalmente o medo, a gente tem muito medo, por quê? Porque a gente não conhece.
Então, agora, quando eles vierem assim, aí você fala para ele, ó, meu amigo, não é hora de você estar aqui. Tá? Vá lá para o centro, aí encaminha ele mentalmente, vem com ele para cá. Ou se é um amigo seu, de repente você pode ficar batendo papo com ele. Aí você que vai decidir. Sim. É natural, gente. É como se você estivesse conversando com uma pessoa. De noite, pergunte para a Tânia de noite, às vezes, o que acontece lá em casa. É só uma... Complementando o que você está falando, aconteceu comigo agora há pouco. A ULI e os estudos que eu venho fazendo além da ULI me ensinaram a fazer a perceber quando não é meu. Acho que isso é muito importante. Uma pergunta que fizeram no começo aqui é quem tem medo de espírito, e eu tenho morro de medo de espírito. E aí eu percebo, depois dos estudos, que na verdade é o medo do desconhecido, porque esse medo começa a sumir. Exatamente. Eu, antes de vir para cá, eu tive na loja de um amigo, e aí eu com pressa, né, para sair a tempo, tal, e não me atrasar, e aí ele é evangélico, e ele fazendo um trabalho completamente contra, tal. Acredito que eu tenha trazido comigo algumas companhias. Sim, com não certeza. sei se você percebeu o começo da reunião aqui, uma sonolência muito grande, e não tinha motivo. Mas é normal, às vezes. Poder normal, tal, muito, muito grande. Aí eu me levantei. Eu vi que você... Saí caminhando, conversando com essa possível companhia, explicando que a gente está num ambiente propício para ele se tratar, tal, se curar. Voltei. Aí tomei um cafezinho, voltei. Voltou normal. Desperto. Eu começo a perceber essas coisas. Alguns ambientes que eu vou às vezes, eu percebo que a energia está pesada e que eu vou acabar atraindo. Aí eu faço uma oração, tal. Sim. Isso vem me ajudando muito, muito, muito. Não, a minha experiência. Com certeza. Eu acho que essa naturalização você consegue com o estudo, você com o conhecimento disso. Ele está relatando aqui mesmo o que está acontecendo com ele. Ele está estudando, ele está vendo, então ele está entendendo melhor, ele está trabalhando melhor. E você está no ciclo 1 só, né? Quando você estiver lá no 10, aí depois tem pós-graduação, aí tem 5 campos para fazer, tem muita coisa para fazer ainda, viu? Bom, vamos continuar aqui, senão não termina a aula hoje. Viu? Curadores, ó. Os que têm o poder de curar doenças físicas e mentais e espirituais, ou de aliviar os males com auxílio dos espíritos, através do uso de fluidos especiais do médium e do espírito. Também pode ocorrer sem o auxílio do espírito. Tá? Então, os curadores. A gente tem exemplo de as curandeiras, as benzedeiras. Aqui, a gente tem na cura aqui, tem os médiuns de cura, que é através de fluidos, nossos fluidos magnéticos. A gente tem fluidos magnéticos que têm um poder muito, muito, muito grande de cura. Basta a gente querer e ter vontade, tá? Vontade, você se conectar com o espírito e transmitir o melhor que você tem para a pessoa. Tá? E aí cura mesmo. Pois não? Roberto. Oi. Eu nunca ouvi falar sobre a questão do olfato, né? Mas é um acontecimento comigo, assim. Uma vez eu estava no centro para tomar o passe, receber o passe, e aí desci, era no subsolo, lá em Tabuna. E aí já cheguei dizendo assim, gente, que cheiro é esse, sufocante de éter? Aí as pessoas olharam, que cheiro? Então, assim, sim, é normal. Acontece sempre, desde que eu comecei na ULI, começou a ficar mais frequente. Normal. Cheiro de rosas. Rosa, éter. Éter é muito comum. Incenso, sempre caminha para um lado mesmo de flores, né? Sim, sim. Então, e aí eu saio procurando pela casa e não está em lugar nenhum, nem não. no hall, nem na varanda, e quando volta para o lugar, o cheiro parece que aumenta. Então, isso eu nunca ouvi ninguém relatando, mas tem acontecido. Isso, tem. Os cheiros é normal também, tá? Principalmente rosa e éter, tá? Super normal, super normal. Pera, só um minutinho. Ó, aqui, ó. Cigana tem mediunidade. Eu mesmo sou de família cigana. Sim. E aí,
sai pro lugar, aí quando começa a sentir aquele cheiro de rosas, aquele cheiro forte, assim, de charuto. Aí eu olho pro lado, olho pro outro, ninguém, depois, meu Deus, deve ser algum e acompanhando. E como você falou agora, eu sempre tive esse traço, essas coisas comigo e nunca tive interesse por medo mesmo. Sim, é medo. E agora que eu tô tendo acompanhando, no início que você, meu Deus, tudo isso já aconteceu comigo, tá acontecendo, é um pouco assustador. Aí eu vou entendendo aos pouquinhos, mas você vai ver. Continue aqui que você vai ver como isso aí depois vai ser bem normal, tá? Então, sonambúlicos, ó. Ocorre após dormir. Entra em estado sonambúlico e estabelece contato com o espírito e expõe o que vê, ouve ou sente, tá? Sonambulismo. Isso aí é normal também. Muita gente tem. Ontem um aluno relatou que ele é direto. Todas as noites acontece com ele. Ele anda, faz as coisas, conversa com os espíritos, mas só que depois não lembra nada, né? Arte, ó. Apresenta habilidades específicas de música, de pintura, poesia. Os médios de pintura são denominados médios de psicopictografia. A gente vai fazer psicopictografia aqui no nosso encontro, mas não vai ter tinta, não, só vai ser lápis e giz. Tá? Muito legal, vocês vão ver que bacana mesmo. Aqui pertinho a gente tem um médium medrado, tá? Que pinta os quadros assim, ó, em 5 minutos ele pinta um quadro. E vocês sabem por que acontece essa rapidez? O quadro já vem plasmado, tá? Ele já está plasmado. No mundo espiritual já está plasmado. Então, é só as tintas, ele vai jogando e as tintas vão ser... Médios de materialização, ó, são dotados da faculdade capaz de produzir efeitos materiais ostensivos, fenômeno mediúnico no qual um espírito desencarnado ou um objeto qualquer não proveniente do mundo físico torna-se visível e tangível. Materialização, isso aqui acontecia muito, tá? A gente tem aqui um Peixotinho, um médio brasileiro, um médio fantástico, fazia muito efeito de materialização. Tá? E para materialização, o que a gente falou antes, que a gente usa muito o ectoplasma, tá? O ectoplasma do médium e de todos que estão no ambiente. Médio de transporte. São médios que podem servir os espíritos para o transporte de objetos, materiais, flores, frutos, joias, enfeites e outros objetos pequenos. Tá? Gente, a maioria desses tipos de mediunidade, hoje em dia, já não existe mais, porque não tem mais necessidade. Né? Não tem mais essa necessidade. Isso aí era mais na época de Kardec, né? Quando precisava ser provado. Ó, do exterior para o ambiente é o aporte, né? E levá-lo para fora é o transporte. Também tudo isso aí é tudo com ectoplasma. Tá? O ectoplasma sempre tem que estar presente nos efeitos físicos. Translação e suspensão. O médio apto a produzir a translação de objetos do espaço ou sua suspensão, sem qualquer ponto de apoio, alguns podem levar-se a si próprios. A levitação, né? Tinha um médium que é o Douglas Home, né? Ele é a médium de levitação. Ele se apresentava em Paris. Em Paris. Ele ia num hotel, ele ia de um apartamento ao outro pela frente do hotel levitando, né? Interessante. Ixi. Então vamos lá. Ó, como que se dá a conexão mediúnica? Isso aqui vocês já viram lá, a gente só vai repassar rapidinho aqui, ó. Tá? Então a gente tem, ó, o médium, o espírito, aqui, ó. O que é isso aqui em torno? Perispírito do médium, perispírito do espírito comunicante. Então, como que acontece? O perispírito do médium se expande, o perispírito do espírito comunicante também se expande.
cria-se um laço fluídico aqui, ó. Uma atmosfera fluídica perispiritual comum é formada, ó. E aí, quando a gente fala assim, ó, o espírito está no campo do médium, é o quê? É isso aqui, ó. O espírito se aproximou, se conectou com o médium. Tá? E aí, o que acontece? O espírito transmite sua vontade ao médium mente a mente, tá? No nível de consciência. Então, a comunicação, que a gente sempre falou, se dá mente a mente. Expansão do perispírito do médium, expansão do perispírito do espírito comunicante, e aí se dá a conexão. Para que a comunicação mediúnica ocorra, ó, são necessárias algumas condições. Depende da vontade consciente ou não do médium e do espírito. Lógico, tem que ter a vontade dos dois, senão não vai ocorrer comunicação nenhuma. Tem que ter conexão com os dois, né? Afinidade e sintonia entre espírito e médium. Necessidade da comunicação. O espírito tem que ter aquela necessidade de comunicação, senão ele vai vir falar o quê? Quer se comunicar, né? Sintonia, ó. A sintonia se dá mente a mente, ó. A gente vai ver agora como que dá essa sintonia mente a mente, tá? Então, o que acontece, ó? Nosso corpo possui uma vibração energética considerável. Vocês concordam com isso, né? Que todo o nosso corpo tem muita energia, vibra muito. Nosso corpo vibra, tem vibração, muita vibração. Como a vibração é constante, vibramos em uma determinada frequência. Então, quando essa vibração do nosso corpo, ela vai dar uma frequência, tá? Nosso padrão vibratório determina a nossa frequência e nossas sintonias. Então, aquilo que eu estava falando, o que vai determinar a sua sintonia? Aquilo que você está vibrando. Então, ó, somos energia. A energia vibra, né? Vibramos numa determinada frequência. Essa frequência são ondas, ondas que a gente transmite. Então, a gente vibra e transmite ondas. A vibração é o conteúdo que carregamos no nosso dia a dia. Então, essa vibração é aquilo que a gente está, o conteúdo, por exemplo, se a gente está vibrando alegria, se a gente está vibrando raiva, se a gente está vibrando ódio, se está vibrando amor. Então, isso é a vibração, o conteúdo que está vibrando. Então, quando você está vibrando amor, o que você vai sintonizar? Com pessoas que estão vibrando a mesma coisa. Então, qual a qualidade que você vibra? Orar e vigiar, né? O que você está vibrando? Veja qual é a vibração mais frequente que você tem no seu dia a dia. E aí, trabalhe em cima disso. Então, tudo é energia, tudo vibra. Pensamentos e desejos, ó. Tudo é vibração. Então, nossos pensamentos são vibração, nossos desejos, tudo é vibração. Tá? Correntes mentais produzem irradiação variando a sua frequência conforme o estado mental do emissor. Então, essas frequências vão depender do meu estado mental. Se eu estou lá para baixo, o que vai fazer? Eu vou vibrar coisas para baixo. Sendo o cérebro um aparelho emissor, e receptor expressa-se por ondas também. Então, os pensamentos e o nosso cérebro também é tudo por ondas. Tá? Cada pensamento vibra, cada pensamento irradia um sinal e cada pensamento atrai um pensamento de volta. Tá? Então, aquilo que a gente está pensando é aquilo que a gente vai atrair. Não tem jeito, gente. Façam o teste aí, depois vocês me digam se não é. A comunicação acontece por meio de ligação psíquica do médium e do espírito comunicante, que acontece através da sintonia e da afinidade entre ambos. Então tem que ter sintonia e afinidade entre o médium e o espírito comunicante. Tá? A qualidade do que é produzido através dessa mediunidade está diretamente ligada a essas duas condições. Então aquilo que vai produzir é aquilo que vai... Travou aqui, Rodrigo.
Travou. Espera aí. Foi? Ah, o Rodrigo lá. Espera aí, não está indo aqui, não. Mas vamos lá. Vê se consegue. Está ligado o laser. Vê se ele consegue. Então, gente, ó. Aí a qualidade que produzimos através está diretamente ligada a essas duas condições, ó. A parte dos pensamentos, que é a afinidade mental. Então, aquilo que a gente pensa, tá? E aquilo que a sintonia vibratória, aquilo que a gente sente. Então, a conexão com os espíritos é através do pensamento e do sentimento. Tá? Então, quando a gente está... Ok. Então, veja lá, ó, quando a gente está uma alta frequência, olha a vibração como é, como é que são as ondas, e uma baixa frequência, como a onda é bem mais... Então, a gente tem que cuidar para estar vibrando sempre alto, né, gente? Então, a frequência mais alta, a gente vai conectar com espíritos que estão na mesma frequência. Não está indo, não, Rodrigo. Só um minutinho aí, gente. Então, gente, o que acontece? Essa sintonia e vibração, a gente vai ter uma aula lá no ciclo 2, é uma aula específica de sintonia e vibração lá. Aí vocês vão ver, a gente vai ver mais detalhadamente, a aula 10. É uma aula só que fala de sintonia e vibração. Aí vocês vão ver como que a gente, por que a gente conecta com esses espíritos, porque a gente sempre está com a vibração e a sintonia baixa. Tá? Então, aquilo que a gente estava falando, a gente vai conectar com espíritos que estão na mesma frequência vibracional. Tá? Você vai passando aí, Rodrigo? Tá, então, todas as manifestações de natureza da vida se resumem em vibrações mais ou menos rápidas e extensas, conforme as causas que a produzem. Tudo vibra no universo: a luz, o som, o calor, a eletricidade, os raios químicos, os raios catódicos, as ondas hertzianas e etc. Lá, Leon Denis falando. Então, gente, tudo é vibração. Tudo no mundo é vibração. Todos os corpos vibram, tudo é energia. Então, nada para. Por afinidade, os espíritos buscam comunicar-se utilizando médiuns que se assemelham no modo de pensar ou de agir. Tá? Então, é afinidade, tudo afinidade. Tá? Através da sintonia psíquica, ligam-se energeticamente aqueles que possuem fluidos compatíveis com os seus para produzirem os fenômenos. Tudo é sintonia e vibração. Então, vai sempre sintonizar com aquilo que você está vibrando. Aí, ó. Como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou mau espírito? O que vocês acham? Como que a gente faz isso? Estudai. Os bons espíritos só aconselham o bem. Cabe a vós distinguir. Então, através do estudo, muito estudo, aí vocês vão ter condições de distinguir aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Qual tipo de espírito está conectando com você? Eu tenho uma dúvida sobre por exemplo, uma mediunidade de sonambulismo e outra pessoa está ouvindo, né? Sim. A outra pessoa está falando. A afinidade de quem está recebendo aquela entidade, né? Aquela pessoa, espírito, é do médium que está incorporado no sonâmbulo ou é da pessoa que está ouvindo do lado? É do médium, né? O médium que está ali. Porque quem está... Se for o guia da outra pessoa. Mas no sonambulismo, o médium, a pessoa vai sair andando, vai sair fazendo coisas, né? Mas não, se a pessoa estiver deitada, dormindo, falando. É porque isso aconteceu comigo, eu estou perguntando. Sim. Mas aí não sei, daí não seria sonambulismo, né? Não seria sonambulismo. Você está falando, talvez você esteja conectando e o teu perispírito
conectado com outro espírito e conversando. Mesmo a pessoa dormindo? Sim, mas toda noite a gente desdobra. Sim. O corpo físico está dormindo, agora o perispírito mesmo não. Que a pessoa seja sonâmbula. Sim. Okay. Então, estudai, os bons espíritos só aconselham o bem, cabe a vós distinguir como os espíritos se apresentam, o conteúdo da comunicação, o que vem no conteúdo, como que o espírito se apresenta. Ah, eu sou Jesus Cristo. Não vai, gente. Jesus Cristo não vai conectar nunca com a gente. Não tem. Vibração totalmente diferente. Sentimentos e sensações. Então, o desenvolvimento, para a gente desenvolver a nossa mediunidade, o que precisa? Vinculação a um grupo espírita sério, tá? O estudo e o conhecimento são bases fundamentais. A gente está falando desde o início, né? Precisa muito estudo. Equilíbrio psicológico do médium. O médium precisa estar equilibrado, senão não vai, gente. Pega um médium totalmente desequilibrado, o que ele vai acontecer? O cara vai pirar, né? Então, por isso que a gente diz, tem que estudar para se conhecer, né? E o autoconhecimento é importantíssimo, importantíssimo nisso, né? Educação da faculdade mediúnica, familiarizando-se com as técnicas do processo da mediunidade. Está botando educação do médium. Essa educação da faculdade mediúnica quer dizer educação do médium. Sintonia com bons espíritos para orientação e inspiração. Agora a gente vai falar sobre alguns tipos de reuniões mediúnicas que a gente tem e a gente vai correlacionar com as nossas mediúnicas aqui da casa, tá? Para que ocorre uma reunião mediúnica? É grupo que promove o intercâmbio entre os desencarnados e os encarnados, tá? Esse intercâmbio. Realizada por espíritos encarnados e desencarnados, tem como objetivo esclarecimento e diálogo mútuo. Gente, numa reunião mediúnica, vocês acham que só atende o pessoal desencarnado, os espíritos desencarnados? Não. Às vezes, nós encarnados somos muito, muito mais beneficiados do que os desencarnados. Tá? Tipos de reuniões. A gente tinha as frívolas, experimentais e as instrutivas. Frívolas eram aquelas reuniões de brincadeiras, né? Naquela época, as mesas girantes, era tudo brincadeira. Tudo. E aí, as experimentais, Kardec fazia essas reuniões para os livros que ele escreveu, foi tirando tudo dessas reuniões aí. Tá? E as reuniões instrutivas também. Experimental, desenvolvimento. A gente tem aqui, tipo, a experimental. Aqui a gente tem a reunião experimental que a gente vai ter, é a reunião do básico, é considerada uma reunião experimental. Tá? Então a gente tem aqui no centro o básico. Reunião de desenvolvimento mediúnico, reunião do Campus 2, é o Campus de Desenvolvimento Mediúnico. Lá a gente vai estudar como receber o espírito, como conversar com o espírito, como encaminhar o espírito, como falar com o espírito. Tá? Quem pode participar? Depois que você fizer o ciclo 3 e o campus 1, que é o campus de passe, aí você se habilita para participar do desenvolvimento mediúnico. Então, daqui 1 ano e meio, mais ou menos. E aí todo mundo pode participar, tá? Desobsessão, a gente tem 2 tipos aqui, a desobsessão presencial e a distância. A presencial é a reunião de quarta-feira que a gente tem aqui. Então, a desobsessão presencial. E tem a reunião de terça-feira, que é a distância. As pessoas que fazem a entrevista aqui preenchem uma ficha e já são pré-atendidas nessa reunião. E depois voltam para falar com as pessoas, os entrevistadores, que aí vão indicar qual é o tipo de tratamento. Então, no momento que você preencheu aquela ficha, você já está sendo atendido espiritualmente. Tá? Cura, a reunião de sexta-feira, que é a cura que a gente tem aqui.
Produção de mensagens instrutivas. Essas aí a gente tem no ciclo 4 e no ciclo 5, a gente tem essas reuniões, que são reuniões, você vai ter a aula, por exemplo, mediunidade e psicologia. No final da aula, a meia hora final, vai vir espíritos falar em relação a essa aula. Tá? E aí os alunos vão ter a oportunidade de perguntar sobre essa aula, tirar as dúvidas com os espíritos que vêm através dos médiuns. Tá? Então é muito interessante. No ciclo 4 e no ciclo 5. Só que no ciclo 5 é de 5 em 5 aulas. No 4 é toda a aula tem mediúnica. Tá? Produções artísticas. Ó, terça-feira a gente não tinha aqui, tem agora aqui. Enoque está com um projeto aí, está desenvolvendo a produção artística aqui. Muito bacana também. No plano físico, ó, numa reunião mediúnica a gente tem, ó, dirigente da reunião e seu substituto, médiuns ostensivos, psicofônicos, psicógrafos e videntes. Tudo isso aí nós temos nas reuniões mediúnicas. Tá? Médiuns esclarecedores, também chamados dialogadores ou doutrinadores. Não se usa mais doutrinadores, né? Porque doutrinação é como se você estivesse impondo alguma coisa, doutrinando uma pessoa. É mais diálogo, é mais uma conversa franca que você tem com o espírito. Tá? Equipe de apoio, aplicadores de passe, pessoas que proferem a prece e outros que fazem irradiações mentais. Então, é uma equipe toda. Numa reunião mediúnica, aqui no campus, a gente tem em torno de 60, 70 pessoas numa reunião mediúnica. Tá? Então, é muita gente. Desse tem 20 estagiários que ficam. Então, vocês imaginem, tem mais ou menos umas 40 comunicações mediúnicas ao mesmo tempo. Tá? Ao mesmo tempo. Não existe gritaria, não existe nada. Por quê? Porque o médium é educado. E aí, visitantes ocasionais. Aqui dificilmente aparece visitantes, né? Às vezes em quando que aparece. E normalmente não é permitido, por quê? Porque quebra a egrégora da reunião. A reunião precisa ter uma energia própria e aí quebra essa egrégora. Tá? No plano espiritual, ó, nós temos dirigente, instrutores, mentores e orientadores, assistentes e socorristas e espíritos frequentadores. Então, gente, ó, normalmente, o que a gente pensa que a reunião mediúnica é só os encarnados que estão ali. Não, gente, a equipe espiritual é muito, muito, muito maior do que a equipe de encarnados. Tá? A gente tem apoio direto da equipe espiritual quando a gente está numa reunião mediúnica. E muito apoio mesmo. Tá? Muita sustentação. Sempre que um grupo de pessoas se reúne para o trabalho mediúnico, um grupo correspondente de espíritos se aproxima. Tá? Então, qualquer reunião mediúnica que a gente faz, o que acontece? Um grupo igual ou superior de espíritos vem ajudar e apoiar. Tá? Então, isso é normal. Aqui, só para vocês terem uma ideia, ó, a gente tem o médium, o esclarecedor. Aqui, esse aqui não está funcionando. Não. Tem o médium, o esclarecedor. Aí tem os trabalhadores desencarnados, tá? O dialogador. E os espíritos em atendimento. E, às vezes, também vêm os familiares dos amigos trabalhadores. Então, é um conjunto muito, muito, muito grande. Tá? E aí, nessas reuniões, muitas vezes a gente esquece que a parte desencarnada dá o maior apoio. Tá? O pessoal desencarnado dá um apoio total para a gente. Tá? E é muito, muito importante isso. E aqui, gente, as referências. Espera aí, só um pouquinho. Aqui as referências que a gente usou para fazer a aula. Tá?
diversos livros mesmo. Eu ia trazer os livros, só que pesava acho que uns 20 quilos os livros. Tânia, não vou levar esses livros todos aí, não. Mas tem muito, muito livro interessantíssimo. No Invisível, Leon Denis, um livro interessantíssimo, interessantíssimo. Diálogo com as Sombras, também, um livro muito interessantíssimo. O outro aqui, ó, Teoria da Mediunidade, é um livrinho desse tamanho aqui, ó. Muito, tem tudo sobre a mediunidade. Tudo que vocês quiserem saber sobre mediunidade e médiuns tem no Teoria da Mediunidade. Muita, muita coisa, o Zimmermann, tá? E ele tem um outro livro muito, muito bacana também, chamado Perispírito. Tá? Os livros dele são muito, muito bons. Então, gente, é isso aí. Obrigado pela atenção.